irmãos, estaremos estudando a lição 10 da Revista dos Adultos, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Temos o primeiro é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Então vamos falar hoje sobre a segunda ordenança. Estudamos na lição passada sobre a primeira, que é o batismo, e hoje vamos falar da segunda, da ceia do Senhor. E veremos alguns desvios doutrinários, alguns entendimentos incorretos a respeito dessa ordenança que Jesus nos deixou. Veremos o propósito, o significado, a importância dos elementos, do pão, do vinho, qual é a função deles, sabendo que nós cremos que eles apenas simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, mas no texto bíblico não fala sobre algumas crenças atuais, da transubstanciação ou consubstanciação, que veremos aqui na lição. Então, aleluia, teremos uma lição importante para entendermos melhor a ceia do Senhor. Texto áureo: porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Verdade prática: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, só nesses dois textos a gente já percebe algumas características da ceia do Senhor, que é para fazermos, de forma que anunciemos a sua morte e a sua ressurreição, que até que venha, quer dizer que ele ressuscitou, foi ao céu, prometeu voltar. Glórias a Deus. Então temos esse período na terra para celebrar a ceia, aleluia, como um memorial. E também, como diz aqui na verdade prática, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Nos assentamos à sua mesa porque cremos nele, fomos salvos, fomos perdoados e temos comunhão com Cristo. E cumprindo essa ordenança do Senhor, a gente está celebrando isso. Glórias a Deus. Então, ordenança temos que cumprir, temos que obedecer. Aleluia. Mas ela não vai atribuir graça, ela não vai transmitir graça como aqueles que creem que é um sacramento. Sabemos que é uma ordenança e com teor simbólico e uma celebração dessa comunhão que temos com Cristo. Mas não vai acrescentar graça sobre nossa vida, pois a graça já tem nos alcançado. E para participar da ceia, claro que nós temos que já estar salvos, como vimos na lição passada. O batismo também não transmite nenhuma graça, não é sacramento. Aleluia, como a Igreja Católica ensina, porque não há necessidade do batismo para a salvação. A salvação vem antes. Então temos que ser salvos primeiro, para depois ser batizado, e temos que ser salvos primeiro para participar da Santa Ceia. Então, não são sacramentos que vão acrescentar graça à nossa vida. A graça, a salvação veio pela graça, por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos entender melhor durante a nossa lição. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 11, 17 a 34. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for ter convosco. Louvado seja Deus, né? Paulo instruindo ali a igreja de Coríntios a respeito da ceia, já denunciando ali muitas coisas que estavam fazendo errado. Né? E errado não era a ceia do Senhor, estavam bagunçando, estavam fazendo indignamente. Mas Paulo então passa a revelação que Jesus deu a ele sobre o significado da ceia que estaremos estudando aqui na lição. Os objetivos são apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, mostrar o propósito da ceia do Senhor e refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. A introdução da nossa lição diz: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeiro, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segundo, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém suas expectativas e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com a reverência, júbilo e expectativa. Né? Então o Senhor nos dá essas ordenanças e a ceia, né, é essa celebração maravilhosa. Glórias a Deus. Lembra que os judeus tinham as festas, né? 3 principais, né? Tinha a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes. E a gente percebe que o Senhor nos deixou uma festa. Aleluia, que substitui todas essas, né? Pois aqueles tipos do Antigo Testamento, né, são agora revelados em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos essa celebração maravilhosa, né, de forma frequente. A gente vai ver aqui na lição que na igreja primitiva provavelmente eles celebravam toda semana. Mas nós, né, temos um período que não pode ficar muito longo, né, porque a gente tem que estar sempre nos recordando, fazendo esse memorial e renovando nossa esperança. Aleluia, olhando para o futuro que Jesus estará voltando para buscar a sua igreja. Ele disse que não ia tomar mais suco da vida, não ia comer mais a ceia, enquanto não se realizasse lá no reino, né? Então, a boda do Cordeiro é essa ceia que nós estamos todos os meses ensaiando para um dia participar. Glórias a Deus. Então, a nossa celebração é mensal, pelo menos na Assembleia de Deus, mas a igreja que pode ser até bimestral, né, quinzenal, anual. Mas nós temos o costume, né, e mensalmente a gente celebra, aleluia, a vitória de Cristo ali na cruz, né, como vimos aqui, tem esses 3 aspectos que estaremos estudando, né, passado, presente e futuro. Primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Primeiro subtópico, na tradição romana, né, no catolicismo. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é meu corpo, Lucas 22, 19. Este cálice é o meu sangue, Lucas 22, 20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial dos elementos da ceia, se converte no corpo e no sangue de Cristo. Esse sino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos 2 problemas com essa interpretação, né? Então, eles interpretam de forma literal. E eles creem que o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo e o vinho se transforma no seu sangue, interpretando o texto bíblico de forma literal. Mas é claro que esse texto era uma metáfora, pois Jesus estava ali presente, né? Então não foi uma revelação futura que nos traz esses versículos, era o momento presente, ali Jesus estava celebrando essa última ceia com os discípulos. Glórias a Deus. E quando ele diz, esse é meu corpo, né,
Ele está dizendo, eu vou arrancar um dedo e dar para vocês comer. Não, ele estava ali. Ele disse que o pão representava, simbolizava o seu corpo e o vinho simbolizava o seu sangue, né? Então, ele estava instituindo ali a ceia, né? Celebrando ali a Páscoa, mas instituindo a ceia cristã e ensinando que ali simbolizava. Mas para o católico, eles interpretam de forma literal e chamam isso de transubstanciação, ou seja, a transformação desses dois elementos no corpo e no sangue de Cristo. Então, há dois problemas nessa interpretação. Primeiro, a natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente, né? Portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, né? Então, Jesus não estava onipresente, não tinha esse atributo, que ele havia se despido de toda a sua glória para se tornar homem. Ele não era homem e pão ao mesmo tempo, né? Como alguém interpretando literalmente vai achar. Então, fisicamente se encontrava lá. Por outro lado, entender essa palavra de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, João 10:9, né? A videira. Então, Jesus não é uma planta, não é uma porta, né? Evidentemente, ele não se referiu a uma porta literal. Então, ali eram metáforas que ele estava mostrando símbolos daquilo que ele representava, da forma como ele ia agir em nosso favor. Glórias a Deus. Então, não se pode fazer essa interpretação literal e achar que o pão vira o corpo e o vinho vira o sangue. Inclusive, tem todos os cuidados que eles têm com esses elementos. Até a hóstia, né? É o pão nosso na nossa ceia. Eles utilizam da hóstia, é algo que não é para ser mastigado, né? Então, se é o corpo, não pode mastigar. Mas o próprio Jesus disse que é partido, né? Mas eles têm esse cuidado porque ali é o corpo, literalmente, para eles. E o vinho é o sangue. E eles nem participam desse elemento com a igreja. É só o sacerdote que toma o vinho. Isso no século XIII, que é da mesma maneira como eles tratam os elementos. Eles vão dizer, não, é perigoso alguém derramar o sangue de Cristo, né, se for servir a todos. Deixa eu ver aqui, essa tradição da Igreja Católica, né, trata esses elementos de forma literal como corpo e sangue de Cristo. E isso também, né, interfere muitas das vezes na tradição evangélica, né, pois às vezes a gente, depois da ceia, acha que o pão é o corpo de Cristo, a gente está igual aos católicos, e o vinho é o seu sangue, e acaba tendo que criar alguma forma, algum destino àqueles elementos. Mas depois da ceia é pão e é vinho. Simbolicamente, durante a ceia, tem a importância simbólica, mas continua sendo pão e vinho. A gente não vai banalizar na ceia, porque a gente está ali fazendo um memorial de Cristo, celebrando, glórias a Deus, e tendo toda a reverência, aleluia, de participar do pão e do vinho. Mas após a ceia, a gente sabe que muitos pastores dizem que tem que enterrar, né, tem que jogar o vinho em água corrente. Então, são ensinamentos que importam, né, ou que são contaminados pelo catolicismo, né? Então, a gente tem que entender melhor, né, e saber que ali é um símbolo, né? Durante a ceia, a gente está ali com toda a reverência, sim, claro, respeitando o que aquilo representa, mas não se esquecendo que não se transformou no corpo nem no sangue de Cristo. Bem, então, nós crentes, a gente tem que entender a palavra, aleluia, e vamos ver aqui como nós da Assembleia de Deus cremos. Na tradição protestante, tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Então, eles criaram então uma alternativa ao pensamento dos católicos, mas que não desvincula totalmente do pensamento dos romanistas, né? Então, os luteranos creem dessa forma. Ainda que não se transforma, diz que está ali. O corpo de Cristo está no pão, consequentemente, seu sangue, né? Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação, né? Então, o católico é transubstanciação, ou seja, se transforma, e o luterano, né, vai dizer que está junto, né? Então, o corpo está ali, está presente. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica.
quando dá uma versão modificada da sua antiga crença, né? Então, ele mudou um pouquinho, mas é quase a mesma coisa. E terceiro subtópico, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Mateus 18, 20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão, não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor, né? Então, mais um erro, né, no entendimento é a questão do sacramento. Então, achar que vai dar comunhão àquele que está participando ou vai transferir alguma graça. Não, né? É para quem já está em comunhão. Né? Você não é para perdoar ninguém. Para quem já está perdoado, está em comunhão, que vai celebrar essa comunhão. Então nós não cremos que o pão se transforma, nem o vinho, nem que o corpo fisicamente está ali. Apenas que simboliza, né? Aqui o texto deixa uma ambiguidade, porque traz aqui o entendimento dos presbiterianos, né? Que Jesus se faz presente, né? Especialmente ali na ceia. Né? Jesus está presente em todo culto, né? Isso que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Então, todo culto o Senhor tem que estar presente. Então, nós cremos que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Temos reverência e temos que crer que Jesus está presente, porque Ele tem que estar em todo culto. Não é só a ceia. Ele está presente em todo culto. Louvado seja o nome do Senhor. Ali é um memorial que a gente está celebrando, fazendo uma festa. Aleluia, agradecendo, né, o nosso estado passado que foi perdoado e agora nos tornou apto a sentar à mesa do Senhor, ao propício, né, porque o sangue nos cobriu, louvado seja o nome do Senhor, e estamos, aleluia, lembrando do seu amor, da sua morte em cruz, mas principalmente fazendo memorial até que Ele venha, ou seja, aguardando a sua volta, lembrando do nosso passado, nosso estado presente, em comunhão com Cristo, celebrando isso, e fazendo memorial até que Ele venha, ou seja, lembrando que Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. É uma celebração, louvado seja Deus. E como diz aqui no final desse tópico, é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Glória a Deus. Então é que em nossos cultos, né, as pessoas que, aleluia, vão voltar à comunhão, vão sair da disciplina, vão sair essa proclamação, tudo é antes, né? A pessoa já tem que estar em comunhão a celebrar ali na ceia. O segundo tópico é o propósito da ceia do Senhor. Primeiro subtópico, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios 11, 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus 2, 14 e 15. Né? Então, anunciar sua morte, não anunciar dizendo que Ele morreu, estamos tristes por isso. Anunciar que na morte dele, no brado ali antes de morrer, está consumado. Ele estava vencendo o pecado, o diabo e a morte. Ele morrendo estava vencendo a morte, glória a Deus, e nos dando vitória para isso também. Bendito é o Senhor. Então Ele estava ali cumprindo a justiça de Deus, pagando o nosso preço. O castigo que era para nós, Ele tomou sobre si. Por intermédio da morte de Cristo, na cruz fomos justificados e reconciliados com Deus, 2 Coríntios 5, 21. Portanto, a ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória, Apocalipse 12, 11. Né? Então não celebramos simplesmente a morte, mas a vitória que há na morte de Cristo. E o segundo subtópico, proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Né? Se a gente não crê mais que Jesus volta, a gente vai virar apenas um clube social, né? Mas todo mês a gente faz esse memorial, lembramos, até que Ele venha, louvado seja o Senhor. Assim, a ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vida. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra
e que sua pátria não é aqui. Filipenses 3:20 a 21. Louvado seja o nome do Senhor, ele prometeu e é fiel, aquele que nos prometeu, voltará. E a cada ceia, a gente lembra do passado, da vitória, do perdão, da nossa comunhão presente e olha para o futuro. Aleluia, ansiando estar com Ele, sentar à mesa do Senhor, na boda do Cordeiro, após o arrebatamento da igreja, após o tribunal de Cristo. Louvado seja Deus. A ceia também tem essa importância, nos lembrar, aleluia, que Ele voltará. E o terceiro subtópico, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios 11, né? Lembra que havia grupos na igreja, né? Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, de Cefo e até outros que eram de Jesus Cristo. E havia toda essa polêmica, essas divisões e até na ceia. Semanalmente talvez eles tinham essa prática, só que eles fizeram essa prática uma bagunça. Participavam de forma indigna e as divisões também ocorriam no momento da ceia. Imagina, que comunhão era essa? Né? Já havia divisões dos partidos na igreja. E agora havia essa divisão também na questão de que um comia primeiro, o outro ficava com fome, o outro se embriagava. Então, aquela refeição, todo aquele banquete, né, em vez de unir, estava gerando mais divisão, mais brigas do que o real sentido que é a comunhão. Por isso que Paulo vai ensiná-los e esse ensino, aleluia, nos passou para nós. Esse era um problema recorrente em Coríntios. Estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo se aprova por isto, 1 Coríntios 11, 17. O clima fraterno de comunhão deixara de existir. Atos 2,42, né? Então, aquela igreja primitiva de Atos tinha tudo em comum. Em Coríntios não estava sendo assim. 1 João 1,7. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. 1 Coríntios 11, 21. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Né? Se é uma celebração para, aleluia, exaltar a comunhão, não pode haver briga. Não pode haver irmãos, né, ofendidos com os outros. Né? Não pode estar irmãos brigados e participando da ceia. Tem que haver reconciliação, tem que haver paz, comunhão. Vamos celebrar a nossa comunhão com Deus e também celebrando a nossa comunhão uns com os outros, pois, como estudamos no trimestre, fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo tem que estar bem ajustado, ligado às suas juntas e cada parte, né, fazendo a sua função de forma ordeira, de forma a vir contribuir uns com os outros para a edificação da igreja. E o terceiro tópico, o modo de celebração da ceia do Senhor. Então vamos falar aqui de modo, porque a gente vai decifrar a questão do indignamente. O que quer dizer isso? Né? O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios 11, 27. Em português, indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica maneira ou modo, como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Né? O Paulo não usou aqui um adjetivo. O adjetivo seria anaxios, quer dizer indigno. Ele está dizendo que a pessoa não estava participando da ceia indigna, mas estava participando indignamente. Então, difere o sentido, porque indignamente quer dizer o modo. Não era a questão que a pessoa era indigna, porque, como veremos aqui, todos nós somos indignos. Né? Todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, não temos mérito nenhum para participar da ceia, pela graça e a misericórdia. Mas indignamente era o modo, a maneira que ele estava participando da ceia, ou seja, bagunçando, pecado, fazendo coisa errada. E sem se arrepender e achando que estava agradando a Deus daquele jeito. Então, a maneira que eles estavam fazendo é que estava errado. E não é, então, o adjetivo. Paulo não está dizendo, vocês são indignos, mas ele está dizendo, vocês estão agindo de forma indigna. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer, né? Então, comer indignamente. E está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. De maneira desordenada, quando não esperavam pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros,
e de maneira irreverente quando se embriagavam. 1 Coríntios 11, 18, 21 e 22. Eles não estavam tendo reverência diante da ceia do Senhor. A gente já viu que, embora seja símbolo, há a reverência. Jesus está ali, celebrando conosco. Glórias a Deus. E nós saímos para celebrar com Ele na sua vinda, na boda do Cordeiro. E Jesus é santo. Temos que estar agindo dignamente em todos os cultos, tudo com ordem e decência, como o Senhor ensinou também, por intermédio de Paulo à Igreja de Coríntios. Uma celebração reverente. Segundo subtópico. Se um lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno, quem é merecedor de estar ali. Quem é que conseguiu, aleluia, galgar algum favor de Deus para dizer, não, aqui é meu lugar porque eu mereço. Não, a gente não merece, né? Então, se Paulo tivesse usado indigno, ninguém era para participar. Mas Paulo usou indignamente porque era o comer indignamente, de maneira como estavam agindo. Digno nenhum de nós era, mas o Senhor, aleluia, nos salvou. É essa celebração que a gente está fazendo, inclusive ali, celebrando a morte em cruz que nos purificou do pecado. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Aí você está agindo indignamente. Jesus te perdoou, sim, mas a Bíblia diz, continuaremos no pecado de modo algum. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia traz juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Se Paulo está repreendendo ali a bagunça, imagina o pecado. Paulo já tinha repreendido isso nos capítulos anteriores. Já tinha até dito que a igreja não estava fazendo nada em relação a um irmão ali que estava agindo pior do que aqueles que estavam no mundo. E Paulo orienta que aquele irmão fosse disciplinado. Mas agora na ceia, Paulo está questionando não o pecado, mas a bagunça. Se Paulo teve toda essa gravidade em tratar a bagunça, se Deus estava revelando a Paulo isso, imagine o pecado, que é muito mais ofensivo a Deus. Isso muito mais excede qualquer quebra de reverência. Você está ali, o pecado não confessado e participando da ceia, achando que está enganando a Deus. Que Deus tenha misericórdia. Então, para participar da ceia não é nem com bagunça, com irreverência e nem com pecado. Amém? Estamos ali pela graça. O Senhor nos perdoou, graças a Deus. Mas não podemos viver no pecado e ainda achar que estamos em comunhão com Deus. Terceiro subtópico, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus, e não seu funeral. Não é o culto a Jesus morto, como tem na tradição católica. Está ali celebrando Jesus vivo. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. 1 Coríntios 5, 7 a 8. Nosso Redentor vive, por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência ao mesmo tempo de abundante alegria. Graças a Deus. Que maravilha, Quando entendemos o sentido da ceia e estamos ali participando. Aleluia, com o coração cheio de Deus, cheio de alegria. Aleluia, cheio de gratidão. E já com saudade da próxima. Aleluia, porque cada momento se aproxima a volta de Cristo. Aleluia. A conclusão diz, nessa lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça ao que dela participa, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. Já chega ali salvo e já tem que chegar ali em comunhão. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito
ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Né? Então, nossa festa, né, de Páscoa, que representa a Páscoa, é a ceia do Senhor. É mensal, não é? Precisa, aleluia, ter um culto de Páscoa anual. A Páscoa é mensal, todo mês a gente celebra a nossa libertação. Páscoa judaica dos judeus, para nós é a Santa Ceia do Senhor. Né? Glória a Deus, estamos nos aproximando agora de abril, vai ter o domingo de Páscoa, mas como diz o pastor Caramuru, né? Nossa Páscoa é mensalmente. Ali é um momento que a gente pode usar para evangelizar, para falar da ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A próxima lição, o culto da igreja cristã. Vamos falar a respeito desse serviço que a gente oferece a Deus. Aleluias, em nossos cultos. Amém? Vamos orar. Santo Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por tua palavra, essa celebração que o Senhor nos ordenou, Pai, a fazer em memória de Ti. Aleluia, até o momento que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Nós estamos cumprindo, estamos nos alegrando, entendendo nessa lição, Pai, o sentido de cada elemento, Pai, sabendo que é apenas um símbolo. Aleluia, sabendo que o Senhor está presente, Pai, como está em todos os cultos. Nos ajuda a termos reverência, termos santidade, porque o Senhor é santo. Aleluia, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder sentar à tua mesa e participar contigo dessa celebração. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, fortalece cada irmão, Pai, ele que está caído, Pai, levanta, Pai, que ele também possa voltar à comunhão contigo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, hoje e sempre. Amém.